Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 53, que tem por título Em Cadeias. Eu sou Márcia Alexandra Borges e farei o estudo com vocês. Para iniciarmos, nós vamos fazer a leitura do capítulo. Então, em cadeias, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. É da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 20. E Emmanuel, desse trecho, vai nos dizer: observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias, no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Comentando um pouquinho a respeito dessa passagem, em que Emmanuel faz um comentário muito bom para que nós possamos refletir a respeito de nossa própria conduta. Paulo enfrentou muitas dificuldades, muitos problemas, situações muito graves que lhe cercearam a liberdade de ir e vir. Mesmo assim, ele não deixou de pregar. E aí o pregar é o viver a mensagem de Jesus. Mesmo diante da dificuldade de estar preso, chibatado, torturado, ele viveu aquilo que ele tinha como convicção. Então ele aproveitou todas essas oportunidades para continuar
falando e pregando sobre a boa nova que Jesus trouxe. Mesmo encarcerado, ele tinha o respeito daqueles que ficavam à sua volta. Até mesmo os seus carcereiros tinham respeito pela sua postura, pela sua posição de explanador, divulgador do Evangelho. Aproveitando que ele estava preso, ele escrevia as cartas para as igrejas, na qual ele foi o seu criador, ou para as igrejas que ele ajudou a criar. Então ele mandava as cartas, já que ele não poderia estar naquele lugar, mas sabia dos problemas que aquela comunidade estava passando. Por isso, ele falando, escrevendo, ele podia dar o seu testemunho, ele podia continuar na propagação do Evangelho, estimular aqueles que lá longe estavam com dificuldades, com problemas, e dar ideias para solucioná-los. Então ele continuava a fazer a parte que lhe cabia, mesmo dentro do cárcere. E aí, como ele já estava preso, ele podia falar livremente aquilo que estava ali sendo necessitado através das cartas que chegavam. Então ele mandava as orientações, exortava o bom ânimo e falava da necessidade de realmente cada um de nós aproveitarmos o tempo para a propagação do Evangelho, já que tinha sido escolhido essa possibilidade de vida, esse projeto de vida, seguir a Jesus. E aí, nós vamos pensar em nós mesmos. Quantas vezes, se está chovendo, a gente não vai ao centro espírita? Se aconteceu um problema familiar, a gente também não vai ao centro espírita. Se a gente está com a dor, uma determinada situação que causa algum desconforto físico, a gente também não vai ao centro espírita. A gente está sempre protelando o nosso compromisso conosco e com o Evangelho de Jesus. Porque quando a gente vai ao centro espírita, a gente vai se instruir, se esclarecer, aprender coisas novas e nos renovarmos. Então, se nós estamos tendo que justificar a nossa ausência várias vezes, se nós queremos ter boas condições para ir ao encontro do trabalho na seara de Jesus, é porque ainda não temos maturidade para compreender que esse tempo de nos esclarecer ante a boa nova é prioritário na nossa vida. É através desses momentos de esclarecimento que nós vamos ter condições para superar, para bem nos conduzir diante daquilo que nós não podemos superar. Por exemplo, doença, de caso de que não tem cura, uma situação familiar que exige de nós paciência e tolerância, porque aquilo não tem solução momentânea nessa encarnação. Então, é nos momentos de reflexão, de aprendizado, de esclarecimento, de uma palestra, de um trabalho que a gente pode realizar na casa espírita, ou para quem não é espírita, no seu templo,
É nesses momentos que nós vamos nos fortalecer para ultrapassar os obstáculos, para sabermos que nós não somos sozinhos, que nós temos um Pai amoroso, que nos ama, que nos quer bem e que está conosco através do anjo da guarda ou dos nossos espíritos protetores, através de irmãos, amigos que nos estimulam com uma boa palavra, que nos fazem refletir sobre o quanto a vida, apesar das dificuldades, pode nos trazer algumas alegrias. Então, para todos nós que vamos deixando a vida passar no nosso aspecto espiritual, da nossa espiritualidade, abramos os nossos olhos. Não nos foquemos somente na parte material da vida, então trabalhar intensamente para conquistar confortos, dar muita importância à situação climática, sabendo que nós temos condições de ir até a casa espírita, com lá estar protegidos e amparados de toda e qualquer situação climática. Não vamos dar maior vazão aos nossos medos, à nossa preguiça, que não seja um conflito, uma situação de desequilíbrio na família que possa nos tirar do nosso compromisso em nos aprimorarmos espiritualmente. Nós precisamos compreender que a vida, ela não é um mar de rosas. Ela não vai, muitas vezes, trazer tudo aquilo que nós almejamos. E que, por isso, esta vida material finita, temporária, não deve ser, sob o ponto de vista da nossa vida como espíritas, a prioridade. Ela precisa ter a sua cota de valor, é preciso que nós cuidemos do nosso bem-estar, que nós tenhamos o nosso ganha-pão, mas não é só isso. Então, que mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de muitas situações que nos constrangem ao estar tristes, ao estar pouco mais reclusos, como foi ou está sendo esse período de pandemia, que nós não percamos a nossa disposição em aprender, o nosso tempo em coisas fúteis, mas que nós sejamos instrumentos do bem em qualquer situação que nós possamos passar. Sendo instrumentos do bem, certamente teremos méritos, teremos alegrias, teremos satisfações dentro de nós que nos darão melhores condições de viver todas as intempéries da vida. Então, que sigamos o exemplo do Paulo, que mesmo encarcerado, achou meios de continuar pregando e propagando a mensagem de Jesus. Que sejamos exemplos vivos do Evangelho nas nossas atitudes, nas nossas falas, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Porque muitas vezes somos o único Evangelho que o nosso irmão conhece. Então, o nosso exemplo sempre será muito importante. Muito obrigada, meus irmãos. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Amanhã estudaremos o capítulo 54. Muita paz a todos.